Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Glória a Deus! Boa noite, família Fé Cristã! Vamos se colocar em pé na presença do nosso Deus nessa noite. Levante mãos santas, como um ato de adoração e de entrega. Aquele que era, aquele que é e sempre há de ser. Começa agora mais um culto de louvor, de adoração, aonde nós, como filhos de Deus, como adoradores, levantamos as nossas vozes e erguemos a Ele um trono de louvor, de adoração, de entrega. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e comece a invocar. O Espírito do Senhor está aqui nesta noite. O sete Espírito de Deus se manifesta neste lugar. Nós te adoramos, Senhor, e rendemos a Ti todo louvor, toda entrega. Nós, Senhor, levantamos diante do trono da Tua graça louvores e adoração e dizemos que só o Senhor é Deus. O leão da tribo de Judá está aqui nesta noite. Deus, seu rugido, Senhor, pela sua igreja em Bragança Paulista, pela sua igreja reunida neste lugar. Nós invocamos o teu nome, nós dizemos: Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ao Senhor, somente ao Senhor seja dada todo louvor, toda adoração. Entregamos a Ti, Pai, entregamos a Ti. Este momento é Teu, este momento, essa atmosfera é tomada pela Tua presença, pela Tua unção sendo derramada sobre cada vida. Espírito de Deus, Tu tens liberdade neste lugar. Coloca a sua expectativa no Senhor nessa noite. O Espírito de Deus vai derramar da sua graça, o Espírito de poder, o Espírito de revelação, de sabedoria, conhecimento. O Espírito de cura já está sendo manifesto neste lugar. E eu creio que nesta noite, nós veremos a glória de Deus se estabelecendo sobre cada um de nós. Você que crê, aplauda bem forte e dá um brado de vitória ao Senhor.
momento nós queremos engajar toda a igreja a cantar esse louvor conosco. Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? Então nós iremos declarar: Ele virá para nos buscar. Vamos iniciar com as adoradoras? Cadê as adoradoras mulheres aqui? Você foi chamada para ser profeta dessa nação adoradora? Então nós vamos declarar: Ele virá. Todas juntas, como um coral. Vamos lá, mulherada, vamos ajudar elas? Vamos lá, 1, 2, 3. Ele virá. As mulheres. Mais uma vez, mulheres. Ele virá. Última vez. Ele virá. Ele virá e vencerá. Glória a Deus, mulheres. Glória a Deus, amém? Agora vamos ver se nós temos os homens profetas também. Cadê os sacerdotes aí? Cadê os varões valorosos do Senhor? Então agora é a vez de vocês, hein? Eu quero ver, hein? Vamos lá, homens. Ele virá. Ele virá. Ele virá para nos buscar e vencerá. Vamos lá, homens. Jesus vai voltar. Ele virá. Ele virá para nos buscar e vencerá. Mais uma vez. Última vez. Ele virá. Ele virá para nos buscar. E o grande coral que vai pro céu declara: Ele virá. Ele virá para nos buscar e vencerá. Sim, Jesus Cristo vai voltar. Ele virá. Ele virá para nos buscar e vencerá. Sim, Jesus Cristo vai voltar. Aleluia! Glória a Deus! Continuar louvando e adorando ao Senhor, porque nós temos essa esperança que o nosso Jesus, Ele está vindo buscar a noiva amada, querida, adornada, e nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Oh Jesus, a nossa esperança, a nossa confiança está em Ti. Nós sabemos que um dia tudo que nós vivemos aqui vai estar lá no passado, viveremos com o Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és
a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos e nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque a nossa esperança é renovada em ti, porque sabemos que o grande dia se aproxima, no qual nós encontraremos com o noivo, onde terá o grande encontro. Oh, Jesus. Oh, 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 oh. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Clame, noiva, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, sempre reinarás. Aleluia. 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 Que dia lindo será, Senhor, quando nós estivermos na eternidade declarando: Santo, 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 Santo.
Tu serás para sempre adorado, para sempre exaltado. Oh Senhor, oh Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas reencontrou um filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre Ele vive. Ressuscitou, até estremecer o nosso Deus se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu, cante. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos a ti, cantamos a ti, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre
ressuscitou. Cantamos. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Aleluia, glória a Deus. Dê um sorriso para quem está perto de você, diz boa noite, cumprimente, Deus abençoe. Podemos assentar abençoados em nome de Jesus. Abaixa um pouquinho para mim aqui no altar, por favor. Sejam todos bem-vindos à família Fé Cristã. Estamos aqui interessados em ver esta cidade salva e restaurada pelo poder do Evangelho. O nosso interesse é em pessoas. Queremos abençoar vidas e fazer um trabalho relevante. Por esta razão, estamos aqui através da fé para poder entregar a nossa vida dedicada ao Senhor através do ministério, que é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está em casa também, seja muito bem-vindo. Falo com você de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. A palavra se cumpre quando ali está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Hoje, através da internet, nós temos um alcance incrível, e você pode ser missionário e evangelista deste tempo profético. É só você pegar o seu celular e compartilhar o culto desta noite. Alguém da sua rede de relacionamentos vai receber esta mensagem. Alguns poucos vão se interessar em ouvir, em assistir e permanecer. Eu acredito que Deus quer fazer algo lindo através da sua vida para alcançar alguém que precisa de uma palavra nesta noite, que precisa de cura, que precisa de libertação, que precisa de restauração, que precisa de um milagre para a sua vida. Você é instrumento de Deus neste tempo profético, em nome de Jesus. Você é um agente de transformação. Então, por favor, compartilhe o culto de hoje através do Facebook. Também estamos transmitindo através do YouTube, e gostaria que você pudesse deixar ali a sua curtida, o seu comentário, e dizer que aonde quer que você esteja é uma extensão da igreja. Que o Senhor possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. Por outro lado, nós temos o nosso canal no YouTube. Este canal disponibiliza para você inúmeras pregações que com certeza vão te edificar espiritualmente. Que você possa assistir pelo menos 2 pregações durante a semana. Assim você vai crescer na fé, conhecimento e graça. Eu creio que Deus vai te fortalecer na sua fé e te dar autoridade para você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Gostaria que você também indicasse estas ministrações, compartilhasse, e não esquece de dar o toque no sininho para que você possa receber todas as notificações, tá bem? Marca lá todas, tá bem? Não esquece também de deixar o seu comentário, isso é muito importante para o canal, e também dá o like, tá certo? Você que chega na igreja, é importante você também fazer o seu check-in. Não disse chequinho, até porque não estão nem mais aceitando chequinho, é ou não é? Tinha muito crente que não era convertido, que entregava o chequinho, Maranata, breve voltará, né?
mas é o check-in, você faz o seu registro de chegada. Então, quem te conhece, quem te segue, vai saber que você é uma pessoa de fé e que no domingo está na igreja. Aí ele vai perguntar, de que igreja você é evangélico, eu gostaria de conhecer, estou sem igreja. É assim que funciona, tá bom? Que Deus possa abençoar muito vocês. Vi aí pessoas muito queridas, muito amadas, que já fazia um tempo que eu não via, e vi hoje. Que bacana receber todos vocês. Não dá para falar o nome de todo mundo, porque é bastante gente, tá bom? Quem está aqui pela primeira vez hoje, aqui desse lado primeiro, primeira vez, para eu conhecer, qual é o seu nome? Ione, seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe, Ione. Quem mais? Desse lado? Desse lado? Como é seu nome? Aline. E o seu? Fábio. Deus abençoe. Mais alguém? A Janaína lá atrás, Rossane, tudo bem? Não dá para falar o nome de todo mundo, né? É muita gente. O pessoal me cobra depois, né? Ô pastor, dá um toquezinho, me manda um abraço, um beijo. Eu só vou mandar, deixa eu ver para quem? Para o Cristiano e para Marinês. Beijo, Deus abençoe. Tudo bem, Sandra? Que bom, aleluia, glória a Deus. Que bonito que foi, né? Só falta a gente comprar 2 microfones especiais para colocar aqui, quando o coral for cantar, os microfones baixam. Mas é aquele microfone diferente, não é direcional como este, porque este é direcional, ele capta, não é? Assim, se você distancia um pouco, já perde, não é? O poder de captação. Então, o outro não, o outro capta qualquer barulho. Cuidado. Ah, meu Deus do céu. Tem coisas que a gente não gosta nem de lembrar, amados, ainda mais dia de ceia, que tudo é muito santo. Mas tinha um irmão na igreja que não estava muito bem naquele dia. Ele desceu do altar algumas vezes, mas mesmo assim, como um guerreiro valente, ele falou: eu vou ficar até o fim do louvor. E ele se distraiu. Amados, foi um vexame, mas o vexame que eu passei foi maior. Um dia cheguei na igreja vazia, eu falei: o que é que aconteceu, meu Deus? Será que foram arrebatados? Não pode ser. Eu fiquei. Aí me lembrei que teve um casamento no sábado, e os irmãos comeram maionese, e a maionese não estava legal. Os irmãos, naquele dia, viveram uma vida de rei, do trono para a cama, da cama para o trono, do trono para a cama, da cama para o trono. E eu fui para o banheiro, e eu estava com o microfone sem fio, e eu esqueci de desligar. E eu tenho um costume de falar comigo mesmo, né? Falou: oh, Deus, que sofrimento, misericórdia, Jesus, Pai. E eu lá, no banheiro da igreja, com o microfone ligado. Aí me recompus, né? Saí como não tivesse. Quando eu entro na igreja, todo mundo dando risada. Aí o técnico falou: o senhor esqueceu de desligar o microfone. Eu falei para ele: você não podia ter desligado na mesa, ô fedido. Ele falou: fedido ao senhor. Aquele dia foi terrível. Isso é bom para a gente nos lembrar que nós somos humanos, não é? Quando você entrar no banheiro, você lembra o quanto você é humano. A gente quer ser melhor do que o outro, a gente só é mais fedido que o outro, não é verdade? Enfim, vamos voltar para o Espírito. Quem disse que o povo de Deus não pode ser feliz? É ou não é? Diga: eu sou feliz. Durante muito tempo,
a visão que se tinha de igreja, que não podia sequer sorrir dentro da igreja. E a gente aprendeu que o santo sorri, brinca, é feliz. Eu não vejo Jesus, sabe, sisudo, carrancudo, cara fechada. Eu vejo Jesus terno, manso, doce. Amém? Eu quero parabenizar então o coral, que estava muito lindo. Parabéns, viu? Que bonito, não é? O Joel estava vibrando lá, e se o Joel vibrou, aprovou, né, Joel? É isso aí. As camisetas ficaram muito legal, né? Parabéns, muito legal, tá? A dança também, eu tenho que fazer aqui referência à dança. A Joyce está fazendo um trabalho bem bonito, muito legal. A Vitória era da dança também, né, Vitória? Tá? A Vitória também entende da coisa, né, Vitória? É tão bonito quando a gente vê essa garotada se dispondo a fazer as coisas com tão pouco recurso, né, Vitória? E superando, né, entregando tudo de si. E a gente vê aí, né? Eu acho que a mais novinha é a Esther, que tem quantos anos? 11. Cadê o papai? Tem? Tá ali, tá ali. É muito lindo isso, né? Maravilha. E deixa eu falar uma coisa importante. Quem quiser entrar para o Ministério de Dança, pode entrar. A Joyce disse que emagrece muito. Eu vou entrar. Eu vou te falar uma coisa. Eu não nasci para esse ministério. Parece que eu engoli um cabo de enxada, um cabo de vassoura, sei lá, né? Aqui está o nosso campeão brasileiro e paulista, o nosso querido Felipe Parra. A academia vai bem, cada dia melhor, né? E os cavalinhos? Giovana, tudo bem? Ok, quem precisar do escritório de engenharia, tem aqui a Giovana, e também design de interiores. Eu tenho visto alguns trabalhos que você faz, muito lindo, né? É bacana demais, né? Diga aí, para quem está do seu lado, você é muito talentoso. Todos nós temos nossos talentos, amém? Amém. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Muito bem, eu vou precisar agora de toda a sua atenção para que nós possamos absorver ao máximo o que Deus tem para nós nesta noite. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Atos 2, 21. Diz assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais uma vez. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu quero dizer a vocês que sempre reflito e em minhas orações agradeço a Deus pelo privilégio de conhecer a verdade. Hoje existe um leque de opções e muitas pessoas buscam a Deus de diferentes formas. Nós respeitamos isso, não criticamos, mas a palavra diz assim que existem muitos caminhos, mas o final destes caminhos é a morte. Ou seja, nós precisamos buscar o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus glorioso, o Deus tremendo, o Deus da Bíblia, para que possamos
receber dele vida eterna. Olha o que diz em João capítulo 14, versículo 6. Diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Muitos estão à procura deste caminho. Existe dentro de todo ser humano um vazio existencial que precisa ser preenchido, e cada um quer preencher de uma forma, e Jesus nos mostra o caminho para que possamos viver uma nova vida. Ele diz: eu sou o caminho. Ele não está dizendo eu sou um dos caminhos, eu sou uma opção. Ele usa aqui o artigo definido, o. Eu sou o caminho. E é interessante que quando ele se refere ao caminho, nós precisamos entender que caminho é uma pessoa, caminho é o próprio Jesus. Eu sou a verdade. Ele não disse eu sou uma verdade. Ele não nos deu opções. Ele está dizendo eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele não disse eu sou uma das possibilidades. Ele está dizendo eu sou a vida. A palavra diz que não existe vida fora dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu, ninguém vai ter vida eterna se não for por ele. Não se trata de religião. Não estamos aqui falando de religião. Estamos falando do Filho de Deus, que se despojou de toda a glória, desceu do céu, se tornou como eu e você, se vestiu de carne, se humilhou aceitando a nossa condição limitada, para nos salvar. Ele pagou o preço da nossa condenação eterna. Nós não fomos feitos para o inferno foi feito para Satanás e os seus demônios. Nós fomos feitos para o céu. Diga para quem está perto de você: vou te ver no céu, em nome de Jesus. A condição de sermos salvos está em Atos capítulo 2, versículo de número 21, quando diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui o versículo está dentro de um contexto, mas nós podemos destacar esta palavra. Por muitas vezes, em 34 anos de ministério, visitei pessoas no leito de morte, antes de fecharem os olhos para se despedirem deste mundo, antes de fecharem os olhos para se despedirem deste mundo, eles muitas vezes apenas disseram: meu Deus, mas pastor, estas pessoas foram salvas? Por que disseram somente meu Deus? É o que diz a Bíblia: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Algumas pessoas não tiveram tempo de fazer uma profissão de fé, uma oração bem trabalhada. Jesus, antes de morrer, ele disse: em minhas mãos entrego o meu espírito. Me lembro de um dia, quando eu estava vindo de São Paulo, aconteceu um acidente na Fernão Dias. Por instinto, parei meu carro, desci rapidamente, parei um carro que estava vindo atrás, pedi para que ele segurasse o trânsito, e que ele, por favor, providenciasse
que alguém pudesse sinalizar na estrada para que um acidente pior não acontecesse. O carro tinha capotado, e quando eu estava chegando perto, a porta se abriu, e um homem caiu fora do automóvel, ficou com meio corpo no asfalto. Cuidadosamente procurei ampará-lo. Ele bateu a cabeça com muita força, e a sua massa encefálica estava na minha mão. O seu sangue, o asfalto estava tão quente que o sangue fervia no asfalto. E eu disse para ele: eu sou um pastor, eu estou aqui para abrir a porta do céu para você, você vai morrer. Ele disse: eu não quero morrer, eu não posso morrer, eu tenho família. Eu disse: mas você vai morrer. Você quer entregar sua vida a Jesus Cristo e recebê-lo como seu único Senhor e Salvador? Ele falou: eu não quero morrer, moço. Eu falei: mas você vai morrer. Me dá essa resposta. Você quer entregar sua vida a Jesus Cristo e recebê-lo como seu único Senhor e suficiente Salvador? Ele disse: tá bom, eu quero. E eu fechei os meus olhos, fiz uma oração curta. Quando eu abri os meus olhos, ele já tinha partido. Naquela hora eu chorei a sua morte, porque eu não esperava ter essa experiência naquele dia. Eu quero te falar que Deus vai usar você para abrir a porta do céu para alguém. Deus vai te usar para falar de salvação para alguém. Deus vai te usar para você orar por alguém. Nós somos a igreja de Cristo na terra. Você precisa ter consciência disso neste tempo profético. Não dá para a gente brincar mais de crente e achar que este tempo não virá, que as escrituras estão demorando para se cumprir. A palavra diz que Jesus virá como um ladrão. Muitos serão apanhados de surpresa, não os santos, lavados, remidos, purificados e santificados pelo sangue do Cordeiro. Nós devemos todos os dias estar preparados para esta viagem, para partir. Se você não está preparado, se prepare, porque Deus está falando deste altar com você. Isso não significa que você vai morrer amanhã, mas significa que você vai viver eternamente. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou-lo diria. Vou primeiro para vos preparar lugar. A vida seria muito sem graça se nós nascêssemos e morrêssemos, porque a vida é muito curta. Mas nós temos a garantia da palavra de Deus, que é infalível, de que nós vamos viver com Ele eternamente. Foi por isso que Jesus desceu do céu e morreu a nossa morte, para que vivêssemos a sua vida. O fato é que não estamos tão preocupados com salvação em nossos dias, e esta é uma estratégia maligna do inferno. Todos os dias você pensa em salvação, todos os dias você pensa no que Cristo fez por você na cruz, todos os dias você pensa no amor de Deus, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
O homem não foi feito para morrer. Por conta do pecado, a morte foi estabelecida. Não fazia parte do plano perfeito de Deus derrota, fracasso, injustiça, ameaça, perseguição, doença, enfermidade, dor, sofrimento, pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo, crise. Tudo isso veio por conta do pecado. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Cristo e recebemos uma revelação do amor de Deus, a bênção do céu estará sobre os filhos e filhas de Deus. Por isso você deve pensar todos os dias que você foi alcançado por esta misericórdia, clemência, compaixão e piedade. Você precisa agradecer a Deus todos os dias, porque o sangue de Jesus te lavou, te purificou, te limpou e te santificou de todo pecado. O Senhor te ama, o Senhor te achou, o Senhor te escolheu, e o Senhor soprou sobre você do seu Espírito, para te capacitar através dos dons ministeriais, para ser luz neste mundo de trevas. Deus está levantando nesta noite pessoas que vão se mover no poder de Deus, pessoas que serão usadas no poder de Deus, pessoas que serão revestidas com uma autoridade que até hoje nunca teve. O Senhor te chama para você ser um instrumento, um canal, um veículo, um meio, um vaso nas suas mãos nos últimos dias. Amém? Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. No tom. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Molda minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero que você cante, a igreja. Eu quero. Bem alto. Lindo.
Um vaso novo. A Bíblia fala a respeito do vaso, aquele que é de honra e desonra. O vaso de desonra é aquele que era usado para as necessidades fisiológicas, como uma privada. Imagine você que muitos dentro da igreja são vasos de desonra, e você foi chamado para ser um vaso de honra. Você foi chamado para abençoar a obra de Deus, abençoar este mundo. Nós precisamos orar e dizer assim: Senhor, coloque no meu coração a certeza, a convicção plena, total e absoluta da minha salvação. Você não deve duvidar, porque a Bíblia diz que a palavra é digna de toda confiança. Você não deve duvidar, você deve crer, e nós cremos pela fé. Amém? Você é um vaso que talvez já tenha honrado muito a Deus no passado. Talvez hoje você esteja um tanto quanto desanimado, desmotivado, desencorajado, sem iniciativa, mas nós não temos tempo a perder. O Senhor está às portas, ou à porta, o Senhor bate. E a igreja precisa cumprir com o seu papel apostólico, que é de pregar o Evangelho. Esta noite, de madrugada, eu tive uma experiência com Deus, e eu quero compartilhar esta experiência com você nesta noite. Eu tive um sonho, e o sonho pode ser de Deus, pode ser do homem e pode ser do diabo. Você tem que saber quem inspira os teus sonhos. Este sono que eu tive, este sonho, foi um sonho profético, e eu quero partilhar com vocês. Eu estou falando e é como se eu estivesse dentro do meu sonho, porque até agora eu estou anestesiado com a experiência que eu tive. E gostaria que você pudesse compartilhar comigo daquilo que o Senhor me entregou nesta madrugada. Eu estava chegando numa igreja que era um galpão, e eu tive a sensação de que eu já tinha estado ali, ou seja, eu já tinha sonhado outra vez com este lugar, com esta mesma igreja. E eu entro nesta igreja, e o ambiente era um ambiente diferente, onde a graça do Senhor estava, apesar de muita simplicidade. O Senhor se revela ao simples, ao humilde, ao puro de coração. Era uma igreja simples, é uma igreja humilde, mas os irmãos estavam buscando a Deus com tanta intensidade, que aquilo me impressionou. É algo que muitas vezes nós não vemos em nossas igrejas. E o Espírito Santo naquele momento falou comigo e disse: o avivamento está perto. O avivamento está perto. O avivamento está perto. Ou seja, a igreja de Cristo vai receber do sopro do Espírito, para viver aquilo que foi profetizado em Joel, se cumpriu em Atos: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a terra.
diz a palavra. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a terra, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Eu fiquei impressionado em ver aquelas pessoas sem estímulo externo, não tinha uma boa banda. Aliás, quem estava no altar estava curvado, ajoelhado, chorando. Aquele povo gemia, aquele povo orava como poucas vezes eu vi. Aquele povo rasgava o coração. Se quiser levar para o berçário, tá bom? Ou na salinha branca, você fica à vontade ali, tá? Aí eu fiquei olhando aquela cena e me impressionou, porque ninguém estava de olhos abertos. Ninguém me recepcionou, ninguém me acolheu. E eu então entendi por que eu me aproximava daquele lugar. E cada vez que me aproximava mais eu ouvia o povo orando no Espírito Santo, chorando, gemendo. Era um mover poderoso naquele lugar. Um barracão semi-acabado, uma pequena igreja, com um povo simples, humilde e puro de coração. Eles foram encontrados por Deus e algo estava acontecendo de profético ali. Deus está buscando pessoas para soprar sobre elas o sopro do renovo. Você está aqui nesta noite para ser renovado pelo Espírito Santo. Você está aqui para receber aquilo que muitas vezes você pede, diz: Deus, eu estou perdendo a vontade de ir à igreja. Deus, eu não sinto mais a tua presença. Deus, eu estou me sentindo frio, insensível, indiferente. Deus, eu não quero me desviar. Deus, eu não quero me perder. Deus, eu não quero ir para o inferno. E naquele momento, quando eu me virei, eu fiquei durante um bom tempo contemplando aquelas pessoas. O chão ficava molhado, era uma poça d'água, de lágrimas. E do sonho, eu sabia que eu estava lá há bastante tempo, mas aquele povo não parava de orar. Aí quando eu me viro para o lado, repentinamente eu vi um ser reluzente. Eu pensei que era alguém, mas como era reluzente, eu entendi que era um anjo de Deus, e o anjo não prega. Ele me disse: atravessa a rua e vai naquela casa. Deus quer falar com você. E naquele momento, quando eu entrei lá, um profeta veio ao meu encontro, um homem de Deus. Ele me abraçou sem me conhecer, começou a chorar e profetizou.
E eu quero aqui compartilhar com vocês aquilo que de imediato eu procurei registrar, para não me esquecer. Ele disse: como foi no tempo de Noé, assim será com esta geração. Meu juízo foi anunciado, mas seus corações estavam endurecidos e seus ouvidos surdos para minha voz. Quem tem ouvidos, ouça. Os dias, meses e anos serão abreviados. O homem nada poderá fazer para impedir o tempo do fim. O anticristo ainda não foi revelado ao mundo, mas o espírito do anticristo trabalha sobre a terra. Preste atenção nos sinais. O anjo da morte ceifou prematuramente muitas vidas, mas isso não trouxe temor sobre a minha igreja. Nunca se viu tanta dor e sofrimento. Famílias inteiras foram dizimadas, impedidas de se despedir dos seus mortos. Partiram novos e velhos. Noites intermináveis de angústia e desespero e medo. Uma terrível praga abalou a terra, e vivem como se nada tivesse acontecido. Vivem como se não houvesse amanhã. A minha misericórdia é sobre aqueles que vivem e não foram abatidos. Muitos daqueles que foram recolhidos serão julgados e condenados. Tiveram a chance de arrependimento, mas recusaram esta última oportunidade. Não imaginaram ter chegado para eles o fim sobre a terra dos viventes. Geração de dura serviço, igual esta nunca existiu. Meu maior juízo não será sobre o mundo, mas sobre os que são da casa, crentes descrentes, amantes dos prazeres terrenos, carnais por natureza, nunca se converteram, pecadores obstinados, no secreto servem ao diabo com as suas obras, ofendem ao Senhor, andam em trevas, são inimigos da verdade, desprezam sua palavra. Cada um busca seu próprio interesse, presa fácil da vaidade. O que desejam é da terra, não poderão levar. Dão mais valor às riquezas deste mundo do que do mundo vindouro. Se cada um soubesse o que lhe espera no grande e terrível dia, me buscariam em oração de dia e de noite. Andam sem revelação no coração. Não existe amor pelo reino. Onde estão os que no passado me buscavam? Aqueles que prometeram permanecer fiéis e separados, aqueles que oravam e jejuavam, aqueles que se encontravam comigo no secreto, hoje estão afastados de mim, entregues ao seu próprio destino, fracos na fé, não me buscam mais, não cuidam da minha casa, gastam todo o seu dinheiro com aquilo que é passageiro. Não haverá para eles galardão, nem recompensa, não colherão os frutos da minha justiça. No dia mau clamarão, e não haverá quem vos ouça. Sua oração ficará sem resposta, e não haverá mais misericórdia para eles, porque desprezaram o santo e escolheram o profano, preferiram mais as trevas do que a luz. Quantas vezes te chamei,
mas seu desejo foi pelo mundo. Fui trocado pelo trabalho, pelo dinheiro, pelo sexo, pelas festas, pelos passeios, pelas viagens e pelos vícios e pela cama. Você não tinha mais tempo para mim. Você não se consagra mais. Ia à igreja de vez em quando, enterrou o talento que lhe dei, desprezou os dons do Espírito, disse não ao ministério. Arrependei-vos enquanto é tempo. Lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. Hoje falo contigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. O pior ainda não passou. Você não sabe do seu amanhã e quantos dias ainda lhe resta. Ainda haverá muita dor, lágrimas e sofrimento, mas não entrarei na casa de luto. O doente não será curado, o triste não será consolado, porque viraram as costas para o Senhor. Geração preguiçosa e insolente, pedirão para que os seus dias sejam abreviados. Nécios e tolos de coração, cuidado com o espírito do anticristo, que vos engana e rouba a sua fé. Não se curvem aos seus deuses estranhos, nem acendam velas e queimem incensos aos falsos deuses. Igreja, permaneça firme, não se contamine com o mundo. Ore mais, jejue mais, porque anuncio para breve o princípio das dores. O globo vai sofrer com uma grande recessão econômica. Impérios perderão sua força e se curvarão. Nação contra nação, povos fugindo dos quatro cantos da terra. Extermínio em massa, o que nunca se viu antes. Haverá fome, e como gafanhotos famintos buscarão comida onde não tem. Tempos de assolação e destruição. Vulcões despertarão com muita fúria. O céu ficará encoberto, o dia vai se tornar noite. De nada adiantará a tecnologia, o poder e o dinheiro. A terra tremerá e suas edificações ruirão. Novas pragas e moléstias aparecerão, sem que haja cura. O pior ainda não sobreveio. O espírito do anticristo quer dominar os governos e oprimir o seu povo, para depois anunciar o surgimento do homem iníquo, do falso profeta, daquele que enganará até mesmo os escolhidos. Pregue com toda a sua força, de dia e de noite, em tempo e fora de tempo. Levem o evangelho para todos os lugares, porque haverá no tempo do fim uma grande colheita. Bendito aquele que for achado fiel ao Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Eu convido você, neste momento, a se quebrantar. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18, diz assim: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para que o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Vamos orar ao Senhor.
Eu gostaria que você se curvasse no seu lugar e que você orasse e falasse com Deus. É você e Ele agora. Pai, neste momento, a tua igreja se dobra, a tua igreja se curva, a sua igreja se prostra, a sua igreja coloca o rosto em terra, a sua igreja clama, a sua igreja suplica, a sua igreja intercede. Deus, queremos mais da tua presença, queremos mais da tua graça, queremos mais, Senhor, do teu favor. Fomos encontrados, Senhor, faz em nós a tua obra, trata o nosso coração duro, trata o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência. Trata, Senhor, o nosso coração, nos muda, Senhor, nos transforma, Senhor, naquilo que precisamos ser para o tempo do fim. Senhor, que o nosso coração não esteja neste mundo que é passageiro, temporão, mas que o nosso coração esteja no teu reino. Deus, que a tua graça bendita venha sobre a tua igreja neste momento. Toca estes irmãos, Senhor. Toca estas irmãs, Senhor. Toca a igreja na terra, Senhor. Olha para aqueles que precisam ser alcançados. Santifica, Senhor, o pecador. Cura, Senhor, liberta, Senhor. Faz a tua obra, Senhor. Comece a orar, irmão. Comece a orar, irmã. Talvez você diga, eu não sei orar. Fala do teu jeito. Orar é conversar com Deus. O Senhor vai falar contigo, Ele vai responder a tua oração. O Senhor vai te quebrantar e te preparar para um grande avivamento que irá acontecer. Oh, comece a orar, igreja. Comece a orar, igreja. Comece a orar, igreja, porque a partir de hoje, este fogo há de acompanhar você, no seu quarto de oração, no seu lugar secreto, aonde você estabeleceu o teu altar. Talvez você não compreenda com a sua mente, raciocínio, intelecto e razão, mas é profético. Você vai se lembrar de tudo que foi dito neste altar. Deixa Deus tratar com o teu coração. Corre balachuriquei calamanaçu. Oreramanaha xalabaia narrachori andei tosteri ralamanaiasi. Pode ajoelhar, Fabrício. Corre, Carla Babarrachá. Ajoelha, igreja. Esse momento é um momento muito importante. Ajoelha. É o momento de você se quebrantar diante deste Deus. Se curva, se prostra, se dobra. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele. Oh, rebabarrachalabaçu, recalamanassa. Oh, recalabaçu, chequere barrachoque, camalanaçu.
Ora, fala com Deus. 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 Abre a tua boca. Libera. 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 Fala com Deus no teu lugar. Rasga o teu coração. Oh, recarababahashalamanasso, requei calamanasso. Oh, recalababahashá. Oh, rerababahashá. Te apresentamos, Senhor, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Salva, Senhor, cada um. Em nome de Jesus. Que ninguém se perca. Em nome de Jesus, faz a tua obra, Senhor. Não tememos o dia de amanhã. Nós confiamos em Ti. A nossa vida está depositada em Tuas mãos. Oh, recarababahashalanasterrequecalamanasso. Ora, fala com Deus, amado. Fala com Deus, irmão. Fala com Deus, irmã. Oh, rasga o teu coração. Vamos fazer este culto subir até o Senhor. Oh, recarabachalamaнаsso. Você que não ora, não sabe o que orar, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Comece a orar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concede que fale. Oh, recalababahashalamanaya sarrequeriandalasto. Mais, ser cheio, ser cheio. Ser cheio, recebe desta unção, desta presença, desta glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, rebabahasho, recalamanayas, requei caramanayas. Irmão, esta palavra tem que trazer despertamento ao teu coração. Você precisa sair daqui diferente de como você entrou. O pecado não terá mais poder sobre a sua vida. O pecado oculto, o pecado secreto, o pecado de estimação. O Senhor te chamou à santidade. O Senhor te marca nesta noite. Que esta unção possa tomar conta do teu coração. Em nome de Jesus, irmão, existe uma unção neste lugar. Existe uma unção neste lugar. Existe uma unção neste lugar. Oh, fluirá como um rio, como chuva cairá, qual orvalho nos montes e vales cobrirá, e a glória do Senhor enfim dominará, e o Espírito de Deus virá. Vamos ficar em pé. Aleluia. 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 Aleluia.
Só a igreja. Aleluia. Os homens cantam, as mulheres glorificam. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo. Toca, Jesus. Toca, Jesus. As mulheres cantam, os homens glorificam.
Oh, toca, Jesus. Oh, toca. Oh, toca, Jesus. Oh, aleluia. Ser cheia do Espírito. Toca, Jesus. Oh, corre cala babaja. Ser cheio. Toca, Espírito. Toca, Jesus. Toca. Toca, Jesus. Toca. Toca. Enche, Senhor. Toca. Mais do teu Espírito. Mais da tua unção. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca. Oh. Aleluia. Toca, Jesus. Jesus, oh, toca, 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 toca. Levante as mãos, levante as mãos. Toca, Jesus, toca, Jesus. Toca, toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, rápido, Charlie. Toca, 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 toca. Eis que te tirei do inferno. E você sabe do que eu estou falando. Você estava jurado de morte, mas eu tinha para você vida. Fui eu que te resgatei e você sabe disso. Você fez uma promessa de me servir por toda a tua vida. Abra o teu coração e recebe hoje a confirmação daquilo que você me pediu. Toca, Jesus, toca, Jesus. Mais! Oh! Toca! Mais! Mais! Oh! Recalava, barra, xala, manassô. Fecha os teus olhinhos. Corre, enche, Jesus, enche, 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 Jesus, enche, 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 Jesus, enche, Jesus, enche, toca, Jesus.
Encha, enche, Jesus. Toca, toca, Jesus. Toca, 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 toca. Enche. Oh. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Renova o Wellington, Senhor. Renova a Vanessa, Senhor. Podemos se assentar. Queridos, esse momento é um momento muito especial no culto, porque é um momento onde nós nos convertemos um pouco mais, porque somente aquele que compartilha com Deus do seu amor pode entregar a sua oferta. Este é o momento onde nós vamos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente, e também a nossa oferta especial de ceia. Você que ainda não pegou seu envelope da oferta de hoje, eu gostaria que você pegasse este envelope. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu gostaria que você participasse deste momento, que é um momento onde cadeias são quebradas. Eu creio que maldições, sentenças, condenações e até consequências da nossa desobediência e rebeldia são quebradas. Eu gostaria que você desse a sua oferta por conta do seu amor em primeiro lugar, do seu reconhecimento, da sua fé, da sua gratidão, do seu temor a Deus e da sua adoração. Com esta oferta, nós vamos pagar os nossos compromissos do dia 10. E nós temos 3 dias no mês que são desafiadores. O dia 10, o dia 20 e o dia 30, graças a Deus, temos sido abençoados por conta de uma igreja que ama o Senhor, que ama a sua obra, uma igreja que reconhece aquilo que Deus faz. Nós estamos aqui há mais de 7 anos, graças a Deus, nunca atrasamos um dia de aluguel. E não vai ser desta vez, amém? Quero dizer a vocês que o nosso aluguel subiu, foi para R$ 25.500, e Deus, Ele tem levantado pessoas que realmente se dispõem a contribuir voluntariamente, tocados pelo Espírito, sendo generosos, honrando assim o Senhor, como diz a palavra, em Provérbios capítulo 3, versículo 9, honre ao Senhor, com as tuas fazendas e as primícias de toda a tua renda. O nosso Pix está em tela,
Você pode fazer o seu Pix agora, isso é muito importante para nós. A chave é o nosso CNPJ, o CNPJ da igreja, da Fé Cristã, 01014-097/1000-54. Você pode fazer o teu Pix hoje, ou pode fazer o mais tardar no dia 10, entregar no dia 10, ou você faz o teu Pix amanhã na segunda, na terça, na quarta, até dia 10, às 18 horas, nós precisamos de todo o valor para saldarmos o compromisso do aluguel, folha de pagamento e outros compromissos. E eu creio que Deus vai te usar assim, milagrosamente. A irmã lá está pedindo um obreiro lá, ó. Ela está balançando a mão ali, acho que é a Elaine que pediu ou não? Ali ó, a irmã está pedindo a maquininha. Nós temos a maquininha de cartão, você pode fazer a tua oferta no cartão, não precisa ter pressa. Faz a tua oferta no cartão, por favor. Faz o seu Pix, transferência ou depósito bancário, até o mais tardar dia 10, tá bom? Coloca o teu nome no envelope, a data e o valor, porque nós oramos por você, intercedemos por você, e temos também os nossos registros contábeis. Nós fazemos os registros da sua oferta, do teu dízimo e da sua semente. Amém? Que você, em nome de Jesus, possa entregar o teu melhor para o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Gostaria que você ficasse de pé, por favor. De nada tenho falta, de nada eu tenho falta, pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Queridos, eu vou fazer melhor, vai facilitar tanto para mim como para você por conta do corredor. Você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, a oferta especial, por favor, vem aqui na frente, eu vou ungir vocês, por favor. De nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pode vir. Pode vir. Pode ficar aí. Mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Amém. Eu gostaria que a igreja também ficasse de pé nesse momento. Recebe também a tua bênção aí no seu lugar, em nome de Jesus. Levanta sua mão direita, que é a mão de autoridade. Diga assim: Deus, eu estou diante deste altar, que simboliza algo na minha vida. Se eu estou aqui, é porque o teu altar foi estabelecido no meu coração. Eu trago para este altar um pedaço de mim, um pouco de mim, minha oferta de amor, o meu dízimo, a minha oferta, a minha semente e a oferta especial, a oferta de amor, a oferta alçada da ceia. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Pai, neste momento eu oro e intercedo por cada uma destas pessoas que estão diante deste altar. Este altar não seria nada se não fosse a tua presença. Nós manifestamos neste lugar, pedimos que a tua graça, presença, glória, poder e unção se manifeste e toque a vida destes irmãos.
O Senhor conhece os apertos, o Senhor conhece o problema, a dificuldade, a luta. O Senhor sabe do que é que eles precisam, e eles não estão aqui te oferecendo algo em troca, fazendo barganha, comércio. Eles estão aqui fazendo por amor. É por isso que tenho certeza que também receberão por amor. Eu sei que os céus se abrem nesta noite e favorece os teus filhos e as tuas filhas, que alcança, Senhor, este empresário, este empreendedor, comerciante, negociante, esta pessoa que trabalha por conta, este profissional liberal, este trabalhador, esta pessoa que está em busca de uma oportunidade. Em nome de Jesus, Deus, eu profetizo liberação deste altar nesta noite, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, você que está aí na igreja, você pode orar agora e falar com Deus, porque o Senhor vai te ouvir. Existe uma unção neste lugar. Eu sei que o Senhor há de nos atender, não porque merecemos, mas pela sua misericórdia. Libera, Senhor, este contrato sobrenatural. Muda a realidade desta empresa que está para fechar, para falir. Libera, Senhor, a provisão necessária, o milagre necessário, o milagre da última hora, em nome de Jesus. Libera, Senhor, a bênção que este irmão está orando e está pedindo a Ti, em nome de Jesus. Manda clientes para esta empresa. Faz, Senhor, um milagre. Honra os Teus filhos, em nome de Jesus. De nada tenho falta, de nada
Pode entrar os elementos, por favor. De nada eu tenho falta. A igreja pode se sentar. Não há condenação, em ti está o meu coração. Tua graça me conectou ao teu amor. Você que já pegou os elementos, pode ficar de pé. Quem pegou só? Levantar os elementos. Pai querido, Deus amado, a tua igreja neste momento participa da ceia do Senhor. Nós neste momento iremos comer do pão e beber do vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus Cristo, moído por nós na cruz do Calvário. Deus, nos perdoe pelos nossos pecados. Nós cremos na tua graça. E neste momento, Senhor, abençoados, participantes da tua família, nós vamos cear. Renovamos a nossa aliança através deste momento solene. A tua palavra diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pode beber do cálice. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És inesquecível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Sob a direção do Senhor,
Eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará direção rumo à vitória. Deus, eu abençoo neste momento cada pedido de oração e propósito de vida. Coloco diante do Senhor o Jefferson, que fez uma operação no intestino. Te apresento também a avó Dirce, que está internada. Te apresento, Senhor, a Meire. Te apresento, Senhor, o Toninho Eiras. Te apresento, Senhor, outros irmãos e irmãs que pediram oração por conta de alguma necessidade pessoal durante a transmissão do nosso culto. E também cada um que aqui forma uma grande e poderosa corrente de fé. Ouve, Senhor, o pedido deste irmão e desta irmã, e eu creio neste milagre, em nome de Jesus Cristo. Que a graça bendita do Pai seja sobre a sua vida, uma semana de vitória, que você possa andar na sua presença, e que o Senhor possa se manifestar a você dia a dia, cada vez mais. Tema o Senhor, se entregue a Ele, ore mais, jejue mais, e você viverá debaixo da sua revelação e autoridade. Vai na paz, Deus abençoe.